Eu sou Marcelo Carvalho e esse é mais um vídeo sobre as perguntas que vocês fazem no YouTube, Reddit e X.com. A pergunta de hoje é como fazer um gráfico de Pareto. O comentário do vídeo foi sobre o áudio, que não dá para ouvir, então como o procedimento é simples, eu vou fazer de novo. Então, só para contextualizar, o Pareto é um gráfico associado a decisões de negócio, que tem como base a regra 80-20, e a regra 80-20 diz mais ou menos o seguinte, que um número limitado de fatores tem um impacto muito grande nos resultados. É como se 20% dos fatores fosse responsável por 80% dos resultados, seja um defeito, por exemplo. Então, eu vou utilizar os pacotes Tidyverse e QCC e vou criar aqui um conjunto de dados chamado Data Pareto. Então a gente vai ter o tipo de não conformidade, então é risco, mancha, dobras, furos e rasgos, a quantidade e o custo de retrabalho desses efeitos, ok? Então aqui em cima eu coloquei alguns detalhes, como os nomes em inglês, scratches, stains, folds and holes and tears. Para quem quiser se aprofundar no assunto, vai ter um artigo, eu sugiro, é o Automated Defect Inspection and Classification of Leather Fabric. Esse artigo ele foi publicado pelo José Ventura no Pennsylvania State University em 2001. Então, embora o artigo seja antigo, ele faz um trabalho bem interessante usando decision trees em defeitos, né? E os defeitos que ele utiliza lá são lines, holes, stains, wears and knots, ok? Então para quem quiser, por mais que ele seja antigo, como hoje você tem tecnologias que sobrepõem, né, aquela lá, você pode fazer um artigo complementar, por exemplo, né, utilizando redes neurais, né, ou visão computacional. Tá? Bem interessante o artigo, por mais antigo que seja. Bom, então vamos lá. Eu vou criar aqui o plot. Vamos fazer aqui Como o pacote QCC ele não trabalha com data frames, eu vou precisar transformar em vetor para plotar. Então eu vou fazer o seguinte, data Pareto quantidade, eu vou colocar data Pareto e vou pegar quantidade aqui. Transformei já isso aqui em um vetor, então se eu pegar data Pareto quantidade e dar um glimpse, ele já vai transformar, ele já vai mostrar ali que é um vetor, ou se eu pegar class numeric, um vetor, ok? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou colocar names e vou pegar data Pareto QTY. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai colocar os nomes data Pareto e eu vou colocar aqui os nomes, ó. Então tipo NC. Então o que ele vai agora, se eu pegar data Pareto quantidade, ele vai trazer ali, ó, os nomes e as quantidades já em vetor, ok? Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou plotar o Pareto. Então Pareto chart e vou pegar o data Pareto quantidade e vou colocar o ylab frequência ylab 2, vou colocar acumulado, título do gráfico. Então ele já saiu aqui. O gráfico de só que aqui ele tá, eu vou fazer o seguinte. Beleza, então aqui ele já tirou. Então aqui a gente vai ter o gráfico de Pareto de quantidade, né? Agora o próximo passo é o seguinte, eu vou pegar esse cara aqui, vou copiar e vou colocar por valor, ou custo retrabalho. Cost. Aqui então eu vou ter aqui, ó, data Pareto custo. Eu vou pegar e transformar ele aqui em um vetor. Em seguida eu vou colocar o nome, né, nesse vetor e ele vai estar aqui, riscos, manchas, dobras, furos, rasgos. Ok? Então note que a quantidade de quando eu vou medir em quantidade, o maior é risco, né? Então se a gente pegar, vamos ver se eu expando aqui, ó, risco, manchas, dobras, furos e rasgos. Então, a quantidade, riscos e manchas, só que quando a gente vai ver pelo valor, já muda. O maior valor é furos e riscos. Então, se a gente ver aqui no conjunto inicial, a gente vai ter furos aqui e riscos como maior valor. Então, ele vai mostrar isso nos gráficos de forma diferente para mim. Perfeito? Então, essa é a ideia, né? A gente pode estar colocando o nome aqui, ó, de Pareto
custo retrabalho. E ali, quantidade de efeito. Bom, e é isso que eu queria falar. Espero ter ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.